Vamos analisar aqui uma das propriedades do triângulo isósceles. Bom, para ele ser isósceles, ele tem que ter dois lados de mesma medida. Então, eu vou simular aqui um triângulo ABC, tá? De modo que AB tem a mesma medida de AC, tá bom? Então, a definição é isso. Bom, existe uma propriedade que vai dizer assim, que os ângulos da base são congruentes para todo triângulo isósceles. Quando fala base, fala assim, o lado que não é igual, o lado que tem a medida diferente, tá? Porque esse triângulo ele pode estar de ponta cabeça, por exemplo. E aí muita gente erra a questão por conta disso, de não identificar a base como essa base, entre aspas, aí que é citado em muitos locais que a gente vê a definição escrita, né? Da propriedade. Então, vamos entender que é o terceiro lado. Seria que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse, tá? Mas eu não vou garantir isso por enquanto não, tá bom? Vou deixar em branco aí, não vou assinalar nada, tá? Vamos supor que eu divida aqui, ó, esse triângulo em dois outros triângulos. Aqui, para quem já está estudando, né, a ideia de triângulo isósceles, sabe que isso aqui vai ser a altura, que vai dividir a base em dois segmentos iguais, né, de mesma medida, que aqui tem um ângulo de 90 graus, mas aqui eu estou supondo que nós não conhecemos nenhuma das propriedades do triângulo isósceles e estamos querendo verificar essa outra aqui. O que nós percebemos, pessoal, é que esse lado aqui, ó, ele é o mesmo para esses dois triângulos que nós estamos observando. Porque agora tem, na verdade, três, né? Tem o maior, tem esse da esquerda e esse da direita, tá? Então tem que tomar esse zelo aí. Vamos supor que esse segmento que eu tracei seja bissetriz do ângulo A, certo? Então, se o ângulo A era representado, né, por alfa, eu vou ter aqui um alfa sobre 2, tá? Alfa sobre 2. Então, como nós não sabemos nenhuma propriedade, eu insisto, não há obrigatoriedade de entender que essa bissetriz coincide com a altura, mediana e mediatriz. Mais adiante nós vamos discutir sobre isso com bastante calma aí, para que você possa entender. Estou só adiantando porque às vezes algum, né, aluno aí já viu essa propriedade. Bom, vamos lá. Né? O que nós temos aqui é uma propriedade de semelhança. Veja, esse lado, tá? Esse ângulo e esse lado aqui de dentro, ó, né? Eles são os mesmos nos dois triângulos, repara. Vou assinalar com a seta em branco aqui, ó. O lado de fora, né? O lado de dentro e o ângulo. Então você tem dois triângulos meio que espelhados aí, tá vendo? Bom, isso daí recai num caso de semelhança aí que nós chamamos de lado, ângulo, lado. No caso da semelhança, pessoal, nós temos que a ideia de que esses lados são proporcionais, tá? Se você tem esses lados proporcionais e você tem esse ângulo congruente, você tem a semelhança desses dois triângulos. No entanto, o que nós podemos observar aqui é que o lado AB é igual ao lado AC. E além disso, se nós colocarmos aqui um pontinho aqui embaixo, né? Vou pôr o ponto P mesmo, ó. O lado AP, né? É comum aos dois triângulos. Então, vou até ser redundante aqui, olha. Em um e outro triângulo, o AP é igual a AP, né? Tem a mesma medida aí. Então, nós passamos de um caso de semelhança para um caso de congruência. Por quê? Congruência. Por que é um caso de congruência de triângulos? Ou seja, os triângulos agora têm a mesma medida. Né? Porque para esse caso aqui, ó, nós teríamos a proporção, né, de AB, tá, dividido por AC, sendo igual a AP dividido por AP, olhando que cada um desses AP aí,
um é de um triângulo e o outro é do outro triângulo, tá? Então, repara que AP dividido por AP é 1. Então, você chega numa ideia de que, né, é meio redundante isso, eu insisto, que um lado, o lado AB e o lado AC tem mesma medida, tá? Bom, se o ângulo alfa sobre 2 entre esses lados também tem a mesma medida, é óbvio que nós temos então dois triângulos aí congruentes, tá certo? Ora, se os triângulos são congruentes, esses ângulos correspondentes aqui, né? Esses ângulos correspondentes também são congruentes. Vale lembrar que essa ideia de ser congruente não é obrigatória para dizer que esses ângulos aqui são congruentes, ou seja, dizer que B é congruente a C. Basta você perceber o critério de semelhança, isso já garante que os ângulos correspondentes são congruentes, tá certo? Aqui ainda não há uma demonstração de que o ângulo aqui embaixo é de 90 graus, ok? Nós só demonstramos a propriedade que os ângulos da base são congruentes, beleza?